Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. É o Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. E também pela TV Unisantos, o HF 40 para toda a Baixada Santista. No programa de hoje, nós temos como convidado o professor Fabião. Fabião, por favor, pode adentrar aos estúdios da TV Com. Tudo bem? Como é que você está? Faz tempo, hein, cara? É verdade. A gente só tem se encontrado nos bastidores, né? É verdade. Eu também fiquei um mês fora com a família. Você descansou? Eu precisava fazer uma viagem. Aos amigos que perguntam, e aí, Fabião, e a política? Eu falei, eu estou na fase, eu estou parecendo a águia, o gavião, que está lá no penhasco, naquele nicho, trocando as garras e as penas. Acho que é um processo. Eu pratiquei meu discurso, você sabe muito bem que eu sempre fui contrário à perpetuação dos vereadores na Câmara. Eu fiz 3 mandatos, 10 anos como vereador e 2 anos como secretário. Costumo falar que foi a graduação, mestrado e doutorado, 12 anos de política. E agora voltei, minha atividade estou lecionando bastante, estou trabalhando na universidade, estou fazendo mestrado, estou trabalhando bastante. Eu tenho vários assuntos, mas você está falando dos 2 anos que você ficou de secretário, agora me veio uma pergunta que eu queria te fazer, que esses dias eu tenho pensado nisso. Você acha positivo essa proposta de desconstrução do governo Papa que a atual administração está fazendo? Bom, a palavra desconstrução, que eu me lembro das minhas leituras filosóficas, a gente tem que citar o Derrida, Jacques Derrida, que é um filósofo contemporâneo, faleceu em 2004, eu sou leitura de cabeceira. Ele fala muito da desconstrução, né? Mas eu ouvi também, ao mesmo tempo, no processo eleitoral, e mesmo depois, vencidas as eleições, e de fato, na análise da ponta da caneta, o que aconteceu de significativo do ponto de vista orçamentário foi uma conquista dos servidores, que foi o PCCV, Plano de Carreiras, Cargos de Vencimentos. Na administração do Papa, né? Mas assim, que veio negociando, o Beto com aquela política mais de arroxo, que ficou marcada pelo governo, e o Papa nessa questão consensual de diálogo. E agora, hoje, o governo que tem pela frente, tem 2 bilhões de orçamento, e já sabia que já tinha sido feita a aprovação do PCCV lá em fevereiro, na eleição março, já sabia do impacto, já sabia. Não era novidade. Então, você, quando fez o teu plano de governo, você contemplou, sem dúvida. Diga-se de passagem, meu plano de governo está disponível para o atual governo. E muitas coisas que estão lá são coisas comuns da cidade, que a gente tem, a gente conversa. Porque o plano não é seu, é da cidade, né? Foi avaliado pela imprensa como um dos melhores. Então eu tenho visto muita coisa no Face, as pessoas, se eu votei no Fabião, não me arrependo, aquela coisa. Então, um momento, assim, eu sinto que esses 100 dias aconteceram algumas coisas, fizeram um corte desses 100 dias, tem algumas coisas que foram um pouco desagradáveis, mas ao mesmo tempo ele está dando tom. Eu acho que quando um governo como o Paulo, que é um cara jovem, que tem bagagem como deputado, como secretário de Estado, é da escola do PSDB, de alta plumagem, do tucanato, como a gente fala na gíria da política, eu acho que ele está dando o tom do governo. Ou seja, algumas medidas mais austeras, essa questão do levantamento. Um grupo de amigos, que são amigos servidores, estão fazendo um levantamento genial de áreas que estão sendo ocupadas, às vezes hiperdimensionadas, muita área para pouco funcionário, pouca área para muito funcionário. Isso tudo está sendo feito. Eu posso falar de conversa de bastidores para o nosso telespectador. Então eu sinto assim, eu acredito muito na nossa cidade e costumo falar, para resumir o que você me perguntou, que uma cidade é maior que os seus governantes. O governante, ele tem que ter habilidade de se aproximar da sociedade, do empresariado, das ONGs, das instituições, uma devolutiva, e falar não quando tem que falar não. O não faz parte de governar. O pessoal falava muito isso, que o Papa não falava não, né? Lembra disso? Comparava, mas o Papa era um cara consensuador, ele ia até o último momento. Quando ele tinha que brecar, ele falou, não tá, aqui chega o ponto. Eu sei que trabalhei 2 anos com ele, foi uma troca muito bacana de trabalho, ele me elogiando, eu gostando de trabalhar na equipe, por causa dessa serenidade
né, de lidar com os números, de avaliar situações, uma visão mesmo de planejador. Agora, esses 100 dias é uma transição. Eu costumo dizer que os novos chefes de departamentos, coordenadores, eles estão se apropriando. Muito, né? Não mudou muito. Se aproveitou muita gente que estava no governo até o próprio Adelino, que era do SIDOC, foi opositor ferrenho do Paulo, está na Secretaria de Cidadania. Então, de certa maneira, está se conciliando mas em função oposição em função de uma, como é que fala? De um acordo partidário, pelo PPS, é isso que você diz, né? Que o Adelino continua. Agora você está falando, não, acho que não. Eu acredito que seja partidário. Mas ele saiu do partido? Mas ele fez história no PSB, no PPS. Eu acredito que seja isso. Até boa essa notícia para você, porque hoje, antes de vir para o programa, me ligou o Antônio Carlos da Atmas, que faz parte, inclusive, de uma comissão do PPS, e é até importante dar essa informação, que na tua visão ele pode ser. Eu acredito. Agora, de uma certa maneira, houve uma contemplação. Né? Eu estou dizendo isso porque quando você fala da mudança, peronomútil, né? Quer dizer, o próprio secretário adjunto de obras, Nilson, deve ficar numa situação difícil, ter que vir a público falar de todas as casas que estão sendo fechadas porque não tem autorização do Corpo de Bombeiros. Será ele o secretário? Não é conflitante isso ou não? O Nilson ficou pouco tempo. Né? Mas não, ficou muito pouquíssimo. Como... Não, ele era funcionário. Ele é funcionário, se não me engano, da casa. Não lógico, sei, ele é funcionário de carreira. Da prefeitura. Mas, de qualquer maneira, no período que ele esteve, não estou pondo uma culpa nele, né? Não, mas eu só estou dizendo o contraponto. O cara, quando estava lá, não descobriu os problemas. O Brasil é campeão de ações cirúrgicas. Isso é verdade. Entendeu? Assim, tem que morrer gente na Serra do Rio, para você ter um plano de... Aí morre gente lá no Rio Grande do Sul. E aí acontece que nem Cubatão, que ainda somem com os mantimentos que... Não, nem me fala. Isso venda por R$1 de material que ele tinha em Florianópolis. Isso é uma vergonha. Bom, isso é o Brasil. Petrópolis também teve. Teresópolis também sofreu com isso. Eu sinto assim, eu sinto que eu tive agora, recentemente, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente do partido, que tenho a honra de participar já há 15 anos. Convivemos juntos lá nossas brigas boas. Imagina, sempre foi o Eduardo, eu vi 2 discursos do Eduardo. Um à noite, mais petit comitê para o empresariado do Porto, para alguns membros da imprensa, que até achei que você ia estar lá com a gente. O Clóvis não me chamou. E um à tarde aberto no Congresso. O Eduardo tem a minha idade, ele é 1 ano mais velho que eu. Uma bagagem, está no 2º mandato, finaliza agora em 2014. É bom lembrar, mandato. Neto do Miguel Arraes, não é isso? Neto de Miguel Arraes, 48 anos. É um cara, ele está tão preparado para essa missão, ou de compor no futuro, uma futura eleição presidencial, como nós somos hoje grupo de apoio, onde o PT tem a liderança através da presidenta Dilma, ou de o nome dele, com outro bloco, com outro grupo, fazer uma oferta chamada terceira via, ou uma alternativa. O Eduardo está absolutamente preparado, e a marca, por que eu citei o discurso do Eduardo? A marca do discurso do Eduardo é a capacidade do governo de Pernambuco estabelecer conexões sustentáveis, ou seja, uma comunicação plena lá com o cidadão que está no sertão, que acabou de receber a luz há 6 meses, sabe, com a comunidade do Porto de Recife, o Porto Digital. Então, essa comunicação, e hoje é inadmissível não se ter comunicação, e no plano de governo, conversei com o próprio Rivaldo, que hoje é o secretário de comunicação, o Flávio, que é o nosso querido, hoje, ouvidor da cidade, que a cidade de São Francisco, das cidades do mundo inteiro, é que tem a melhor comunicação com a sua população. De que maneira? Com uma página onde o governo fala: olha, o que você pediu nós não vamos fazer agora, vamos fazer daqui a 6 meses e 10 dias. Não é assim, resposta formal, protocolar, só para ticar e falar, respondi, tira da minha frente. Não. É a análise, vai para o setor competente, e o setor competente... É a verdadeira resposta, né? Que é a tal de política de indicadores e de produção que o Rivaldo está fazendo. Então, é assim, os 100 dias, eu já estive lá na Secretaria do Rivaldo, Secretaria de Comunicação, já fizeram as mudanças estruturais, está todo mundo com aquele conceito moderno de office, né, de escritório todo aberto. Eu sinto que o Paulo, pela sua juventude, e a equipe, que no primeiro momento, continuo achando, é uma equipe muito boa de secretários, tem plena condições de estabelecer essa comunicação, sabe? O santista é aquele povo, eu adoro esse hábito de reclamar. Agora, se você pegar uma reclamação e transformá-la numa proposta,
ela não é mais uma reclamação, ela é uma contribuição do teu olhar para a cidade. Eu não acho que seja uma reclamação da população. Eu acho que, na verdade, nós estamos acostumados a viver numa cidade meio que resolvida, né? Então, quando você tem problemas, esses dias mesmo eu mostrei um problema de vazamento da Sabesp em 2 lugares. Um, que eu não vou me lembrar agora, uma rua que estava lá vazando há dias, não é? Aí, outro dia, na tribuna apresentou uma no José Menino também, vazando água. E aí você, como cidadão, numa cidade que isso é pontual, olha, precisa resolver. Não, mas essa velocidade de resposta, a segunda parte que eu ia te falar... Mas a Sabesp não resolve. É a velocidade de resposta. É a velocidade de resposta. Então, por exemplo, se a gente falar que em 10 anos não houve diminuição do vazamento em linha da Sabesp, que era há 10 anos, em 2003, era de, vai lá, 38%, eles têm que chegar em 2013 com 21%. Estou chutando, estou mostrando essa questão de indicadores, de você ter hoje avaliação de políticas públicas, de compromisso, inclusive até para a gente falou de governo, quando você falou que como é que estão esses 100 dias, o que está acontecendo, o Paulo Barbosa, o prefeito, estava comigo quando nós assinamos o protocolo das cidades sustentáveis, que são 100 dias de produção para você falar, ó, a gente está... Você acha que o Paulo conseguiu atingir as metas não, de 100 dias? Não é a meta de 100 dias, é o compromisso de você dar o retorno para um grupo que o Oded Gragé, que foi presidente do Instituto Etos, do Nossa São Paulo, tem amigos aqui como o Célio Nori, do Fórum da Cidadania, o Paulo estava junto, fez discurso, nós fizemos discurso mostrando que existia um compromisso. E o que é o Cidades Sustentáveis? Não é puxar sardinha para a questão ambiental, é você integrar essa comunicação, baseado num protocolo que foi feito na Dinamarca, com visões internacionais fantásticas, de Medellín, de Bogotá, cidades latinas, que passaram à frente de grandes cidades brasileiras, em função desse envolvimento da sociedade. Que a gente brinca no meio acadêmico e na área ambiental de envolvimento sustentável, não do desenvolvimento. O desenvolvimento é você, a economia se movimentar, mudar as cadeias produtivas, né? Eu sempre falo assim, há quanto tempo você não compra um CD? Nossa. Né? O que eu faço com o meu diploma de datilografia? Já era. Está enquadrado, mas minha mãozinha está firme. Então, assim, as cadeias, elas estão se transformando. Não, nem quem você não consegue encontrar quem... Outro dia eu vi no Facebook o cara me oferecendo uma máquina de datilografia, uma máquina de escrever, Olivetti 70 e não sei quanto, o ano, e raridade. Raridade. O cara já está vendendo como... Fala em máquina Olivetti, você já viu as crianças, como elas reagem quando elas veem uma máquina convencional? Não, nunca. Elas falam, nossa, já vi um teclado com a impressora junto. Você tá... A reação deles surpreende as crianças quando olham, elas ficam assim, nossa, que bacana. É que seus filhos já são grandes, né? Então, minha filha, inclusive, fez aniversário, ontem, mandar um beijo para Ariel. Parabéns. 19 anos, está no segundo ano de arquitetura. E o meu filho está viajando, está fora do Brasil. Que legal. Bateu asa, acho que, para ter referências, vai estar fazendo uma mochilada aí pelo mundo. Que legal. E acho que a gente agora sabe de tudo online. Isso que é Skype, né? FaceTime, Skype, é tudo... Agora, eu ia dizer isso porque, com certeza, quem tem filhos agora, 2, 3, 4... Até o Adilson, mandar um abraço para o Adilson Júnior. Eu vi também hoje. O filho dele, né? Então, deve ser difícil administrar nessa... Pra gente, que é uma coisa tão comum. Nós estamos ficando velhos. Eu acho mais uma delícia envelhecer. Um dia eu quero fazer um programa sobre o meu envelhecimento. Inclusive, essa minha barba aqui... É uma homenagem. Todo mundo acha ridícula. Eu fiz uma aposta comigo. Ficou legal. Eu estou desenvolvendo um projeto, vou apresentar o projeto no final de maio. Eu espero que ele seja contemplado, vai ser um projeto bacana para a cidade. Legal. Por uma grande instituição daqui da cidade, que eu reputo ser uma referência hoje de empresas contemporâneas. Então acho que é isso, nós estamos num momento de dar aquela virada. A cidade de Santos ela tem muita oportunidade. A gente falou, o que nós vamos comentar hoje? Uma foi essa história da Protocolos Sustentáveis, tenho certeza que o pessoal do governo está vendo e vai dar uma resposta de acordo com o andamento que a situação está. Mas uma das questões que eu sinto, que é até a demora que eu levei da minha casa até aqui hoje, é em função do trânsito. Santos não pode aguardar a VLT ficar pronto. Santos, com uma sentada do prefeito... Porque nós vamos ter um impacto muito, muito complexo com o VLT. Eu não tenho essa visão... A primeira fase não tinha muito o que mexer. Né? Na primeira fase. Agora, novo traçado, mesmo a primeira fase, puxando do eixo
aquele eixo da curva da segunda fase não tinha nenhum cabimento. O secretário de Planejamento já está sensível a isso. A primeira fase vai ser complexa na Francisco Glicério. Vai fazer uma interferência que nós vamos ter que entender como vai... E sabe o que me preocupa? A discussão... O traçado do VLT, para quem está em casa entender, né? Aqui seria São Vicente e aqui Ponta da Praia. Sim. É um traçado reto, não é? Praticamente reto. E, na verdade, o santista, ele se movimenta totalmente oposto. Nós vamos da praia para o centro. Nós nos movimentamos da praia para o centro. O movimento pendular, né? O movimento do santista. E o processo do VLT, ele vai contra a tendência de locomoção. Né? O volume de gente que vai do Canal 1 para a Ponta da Praia é infinitamente menor de quem vai da praia para o centro ou vice-versa. Eu acho que isso é que precisava... Eu acho apaixonante essa discussão. Você acha? Sabe por quê? Porque quando teve aquele lançamento daquele projeto da ponte do Serra, eu ia falar do túnel agora. Eu não sou engenheiro, eu sou um cara que tem uma visão sistêmica, como biólogo, uma visão holística que a gente fala. O Márcio até brinca comigo, pô, tu tem uma visão holística, mas tem que ter. Quanto mais cidadãos a gente tiver assim, a gente vai ter uma sociedade melhor, é um entendimento que eu tenho. Críticos, né? E quando soltaram aquela história da ponte, eu falei, não é possível. Você faz uma ponte de 100 metros de altura, quando você tem dos dois lados que você quer unir, uma encosta, uma falésia, você já tem 30 metros, aí você sobe de 30 para 70. Ou que você tem agora, subir do nível do mar 0 para 100, aquilo era tão fantasioso, tão mirabolante do ponto de vista de engenharia, que eu achei uma vergonha. Eu vi uma explanação hoje, agora está me fugindo o nome dele. Não é o Tarcísio Celestino? Não. Comitê Brasileiro de Túneis. O problema do Tarcísio é que o Tarcísio ele tende muito para o PSDB, né? Ele tem uma visão... Eu sou fã do Tarcísio como engenheiro. Ele tende muito para o PSDB. Eu vi o autor da Ponte Estaiada de São Paulo... Sei. Da Roberto Marinho, ali da Nova. Está me fugindo o nome dele. Latão, agora não vou recordar o nome dele. Eu fui numa palestra desse cara em São Paulo, porque eu queria entender... Né? O projeto da Ponte Estaiada é dele, aquele projeto é dele. Eu estive em São Paulo para ver a palestra dele e ele fez os prós e contras de Ponte Estaiada, né? Em relação ao túnel. É impressionante, não é? Os dados que ele apresentou e as dúvidas que eu tinha sobre o aspecto da colocação da ponte. Quanto ao túnel, há uma expectativa. Agora vem a empresa holandesa, não é? Que vai apresentar... Já está rodando no consultoria. Imagens da metodologia que vai ser aplicada. Ele já vem pronto, já tem algumas imagens. A gente torce para que realmente funcione. O que não dá mais é a gente ter um sistema de balsas fazendo a travessia. Eu vou ter que fazer o intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Estamos de volta ao vivo através dos nossos contatos, o falecoaugusto@capodecasa.com.br ou também do Facebook. Lembrando do programa Bastidor, nós dividimos o programa Sem Reação, a primeira parte sempre com o entrevistado, a segunda parte que tem as visitas às câmaras municipais e também aos eventos políticos da nossa região, programa Bastidor. Mandar um abraço especial, meus amigos sempre atentos, o Fábio Garibe da Ozan, o Rei do Gel, 32288000. Um abraço pro Fábio. Grande Fábio Garibe, força. Mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Eu quero aqui deixar um abraço à professora Lúcia, ao doutor Marcelo Teixeira. A Fernanda esteve lá na semana passada e eles mandaram um abraço. Eu estou muito feliz porque saí de uma casa onde deixei grandes amigos para esse novo projeto aqui pela TV Com, uma tecnologia avançada, cenários virtuais e mais novidades ainda durante este mês. No dia 21 a gente completa 15 anos ininterruptos no ar. O programa não parou, mudou de emissora, mas não saiu do ar. E mandando um abraço também aos meus amigos que, puxa vida, a gente fica muito, muito contente pelo reconhecimento do nosso trabalho, né? Aos nossos apoiadores que em momento nenhum desanimaram e continuaram nos apoiando. Então, um abraço especial, meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! Fabião, nós estamos indo para o último bloco. Você está vendo aí, a Baixada vive um momento muito crítico com a dengue, né? Sim, sim. Você como biólogo, como ambientalista, foi vereador 3 mandatos, qual a visão que você vê do momento que nós estamos vivendo hoje? É uma oportunidade, a fala médica é diferenciada de uma fala de biólogo. Eu estou trazendo esse assunto porque poucas cidades da região tiveram de fato uma preocupação nesses anos todos, desde que a gente entrou na era da política do desenvolvimento sustentável, pós ano 2000, né? Vamos falar assim, vamos pegar de 2000, desses 13 últimos anos. Por que eu estou te falando isso? A questão da multiplicação, o boom demográfico, o excesso de vetores, que é o mosquito Aedes aegypti, é uma questão eminentemente urbana. Porque no ambiente natural, onde você tem fragmentos de floresta, você tem uma cadeia trófica, uma cadeia alimentar, vamos falar assim, uma teia alimentar, onde o bicho come o outro, os que são a base, que comem os vegetais, se reproduzem mais, tem mais ovos, mais filhotes. Os que estão mais na ponta tem menos ovos, né? Então, quando eu falo isso, no espaço urbano, no ambiente artificial, como fala a Constituição, no nosso artigo da área ambiental, no 225, fala exatamente isso. O que aconteceu para você ter mais mosquito? Porque essa culpabilidade da sociedade é diferente do envolvimento que a gente está falando de participação. Então, eu sinto assim, são raros hoje os estudos que permitem você afirmar com segurança que esse desequilíbrio no ambiente urbano, ele é muito tênue, ele é é uma linha muito fina para você estabelecer esse equilíbrio. Por que eu estou te falando isso? Hoje você tem ninhos de gavião em buracos de ar-condicionado. Você tem formigueiro no 18º andar das torres da cidade. Eu vi um abutre no prédio em frente do meu, um abutre fazendo um ninho, ou fazendo numa antena parabólica. Não, exatamente. Impressionado. Os pardais da cidade, que são espécies exóticas que vieram desde a circunnavegação portuguesa, como a nossa árvore símbolo da cidade é uma árvore. Então o espaço urbano, ele precisa ter a sua biodiversidade, vamos chamar assim, urbana, da urbis discutida. Porque eu sinto que a gente está perdendo a oportunidade de mostrar, quando, por exemplo, as imagens, o pessoal faz reportagens sobre tilápia, que é do Nilo, tilápia nilótica, que é uma espécie exótica, nos canais de Santos, por exemplo. A pessoa vai falar, a visão de um morador da cidade. Nossa, como o canal está limpinho. Tem até peixe. Na verdade, se ela está ali, é que ele está doce. A água está mais doce do que salobra como devia. Se ela estiver mais doce do que devia, a multiplicação do mosquito pode ser feita dentro do canal. Isso eu não li, pelo menos, eu fiquei fora, eu não li isso na imprensa. Então, eu trago essa discussão porque
hoje as várias universidades privadas, públicas que a cidade tem, elas são o centro de pensamento da cidade, dessa dinâmica. Então todo mundo, quando eu falo todo mundo, a grande parte das pessoas saiu daquele nível da reclamação gratuita para um nível propositivo. Eu sei que a ação que o Guarujá fez junto com a polícia estadual, polícia rodoviária, foi uma demanda que eu fiquei sabendo de uma fala de um engenheiro num programa, acho que de rádio da TV Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. Então eu cito assim, nós estamos num momento onde essa excelência de comunicação vai permitir com que grandes problemas como a questão do trânsito, e quando eu te falei, Santos sem esperar VLT, sem esperar túnel, pode melhorar a sua condição de tráfego, de trânsito, com veículos articulados nas grandes artérias. Isso é uma coisa para ontem. O contrato que um dos vereadores, o vereador Sadal, que é presidente da Câmara, tem um dos advogados dele, um dos melhores conhecedores do contrato de concessão da aviação. E se você chegar com a aviação, daqui a um ano, o prefeito chegar, ele é o gestor. A gente precisa, daqui a um ano, inaugurar 4 linhas nas artérias da cidade de ônibus, aquele salsicha, como é que chama? Articulado. Articulado, né? Sanfonados. Porque aí você tem uma artéria funcionando. O sistema ainda é precário, é primitivo, para ser elegante, para não chamar de medieval. Então eu cito assim, existe uma grande expectativa de transformações, porque o que aconteceu de infraestrutura nos últimos 8 anos, nos últimos 16 ou 13, como você quiser, parece que a cidade não percebeu. Mas ela está aí, essa infraestrutura. Eu estou indo para o encerramento, eu concordo com você. Deixa eu só fechar a história da dengue, só para fechar a história da dengue. Então, assim, não é nostalgia gratuita quando você escuta uma pessoa da velha guarda e fala, pô, eu me lembro, quando eu ia pegar lá o lebiste, né, o peixinho do canal, das libélulas. Elas apareceram por N motivos, ó. Quantidade hoje de detergentes nessa água. O cisne, eram cisnes, ou qual era aquelas aves? Eu sempre vi. Garças. As garças. Cisne, as garças. Nada a ver. Mas nós tínhamos os canais era frequente ver garças nos canais. Santos tem um laboratório de ecotoxicologia dentro da Unisanta, que é uma excelência de produção de material para de artigo. Eu sabia, imaginei que era rápido. Você quer... Não, é meia hora falando aqui, mas você já fica convidado. Não, mas eu gostei. Eu tô na cidade, as pessoas estão me vendo, estou vivo. Acho que pratiquei o discurso, fechei um ciclo de 12 anos de vida parlamentar. O ano que vem tem eleição, eu estou me preparando. E o legal de participar da festa da democracia, do processo eleitoral, é que o povo que escolhe. Então... E lembrando, você que é lojista, dono de shopping, no final do ano, se estiver precisando de Papai Noel, já tem um... Pode. Se o cachê for bom, né, dá para encarar. Deixa eu ver. Olha, eu só queria finalizar com uma coisa que o Fabião está dizendo, essa questão do transporte, dizer o seguinte, como é que a gente vai exigir um ônibus melhor, uma estrutura melhor, um planejamento, uma estratégia, se nem ponto de ônibus a empresa coloca nos lugares... Faz um concurso para arquitetos internacional para fazer um... Falta ponto de... Alô, Piracicabana, falta ponto de ônibus na cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Imagina a intermodalidade. E nós estamos indo embora e voltamos amanhã, 1h30 da tarde. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e